Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Como eu me apresentei, né, na aula passada, eu me chamo Débora, tá? E aí, primeiro, eu queria agradecer pelo feedback positivo, né? Vocês gostaram bastante da aula, de como ela foi objetiva, e eu tentei trazer essa no mesmo modelo, tá? Então, assim, hoje a gente vai dar continuidade, certo? À nossa disciplina, vamos para a nossa aula de número 2. E aí, hoje, nós vamos falar um pouquinho, né? Nessa aula de agora, nós vamos falar um pouco sobre anatomia radiográfica, tá? Muito provavelmente, né? Vocês já tiveram aula de anatomia, anatomia de cabeça, pescoço, e aí vocês sabem o quão importante é conhecer as estruturas anatômicas, certo? E hoje a gente vai ficar bem mais focado, tá? Nessa parte de reconhecer, tá? Essas estruturas. A gente vai tentar reconhecer elas na radiografia, né? Quando a gente faz o exame radiográfico, tá? Então, assim, vou compartilhar aqui agora, tá? A aula. E aí vocês vão acompanhando e eu vou falando, mesmo esquema da outra. Então, vou ficar pequena aqui. E vamos lá, tá? Aqui novamente um pouquinho, né, da nossa introdução. Sempre deixo aqui ao dispor de vocês, né, meus contatos. Tá sendo bem tranquilo, todo mundo tá tirando suas dúvidas, mas caso alguém tenha esquecido, enfim, perdeu, é sempre bom anotar. E aí, nossa aula, certo, pessoal? Então, a gente vai falar hoje de anatomia radiográfica odontológica, tá? Então, por que saber essa parte, né? Por que, então, entender a anatomia radiográfica, né? Se a gente já estudou aquela outra anatomia. Então, na verdade, é um complemento, né? Como eu falei na primeira aula, por que a gente faz o exame radiográfico, né? É uma forma de você ver além do clínico, né? Nem sempre só com o clínico a gente vai conseguir dar o diagnóstico. Então, a gente vai lá, faz o exame radiográfico e nos auxilia no nosso dia a dia, na nossa rotina, tá? Para entender e realmente reconhecer se tem alguma alteração, se tem alguma patologia. Então, por exemplo, trazendo para o dia a dia, né? Muitas vezes vem um paciente com uma lesão de cárie, mas aí você não tem certeza se aquilo vai ser uma endodontia, né? Se vai dar só para fazer a restauração. Então, a gente faz o quê? Lança a mão do exame radiográfico. Então, a gente solicita lá uma periapical, e aí eu consigo ver, por exemplo, se aquela lesão, né, ela vai estar próxima à polpa, certo? Às vezes ela está mais para mesial, mais para distal, às vezes está só na oclusal. Então, essa é a grande vantagem, né, da radiografia. Ela nos auxilia muito no dia a dia no dia a dia do consultório. E aí, realmente é isso, né? Porque a gente estuda anatomia antes. A gente precisa entender qual o padrão de normalidade. Então, a gente precisa entender como é um dente, né? Quais as partes que compõem ele, precisa entender toda a anatomia de face, né? Precisa entender sobre tecidos duros, tecidos moles, tudo que compõe a face mesmo, tá? Para daí, quando a gente faz a solicitação de um exame, né, um exame complementar, nesse caso a radiografia, para a gente entender se tem alguma patologia, se tem alguma alteração, se vai ter alguma variação que seja diferente daquilo que a gente está acostumado, que é normal, tá? Então, geralmente, como você sabe que vai ter uma patologia, então vai ter lá o dente, né? E a gente vai ver mais na frente como é que o dente tem que se apresentar na radiografia. Então, caso naquela parte se apresente de outra forma, obviamente que a gente, somado a outros fatores, né? Toda a sintomatologia, ao diagnóstico clínico, então aí a gente vai poder falar se tem ou não alteração, tá? Então, assim, é super importante que se tenha conhecimento em anatomia, tá? Todo o seu complexo dentro maxiloalveolar e também estruturas adjacentes. Por quê? A gente vai ver que às vezes acontecem sobreposições, distorções, alongamentos. Então, nem tudo que você vê que vai ter algum tipo de variação, né, algum tipo de mudança, nem tudo vai ser uma patologia, né, uma grande doença ou coisa assim. Às vezes é alguma variação mesmo. E aí a gente até coloquei aqui já nesse outro tópico, né,
que existem também, pessoal, as individualidades e as variações anatômicas, tá? Então, às vezes, o mesmo indivíduo, né? Vocês já devem ter ouvido algum caso, devem saber de alguém que às vezes nasceu e aí tem uma agenesia, né, de algum dente, não tem o dente, ou às vezes tem um supranumerário, que seria um dente a mais. Então, assim, cada pessoa tem seu organismo, tem suas particularidades, e aí são vários fatores para se dar um diagnóstico, certo? Lembrem sempre que a radiografia é um exame complementar. Ela sozinha não dá diagnóstico de nada, tá? E aí também isso, né, que eu falei, certo? Que o exame radiográfico é bidimensional. Então, às vezes, pode existir uma sobreposição de uma estrutura anterior, na posterior e assim por diante, certo? Então, precisa se saber a anatomia mesmo, para você entender o que é que você está visualizando lá, né? Para você saber se aquilo faz parte, saber que, por exemplo, o lábio vai se sobrepor, a língua vai estar lá no meio. Então, você tem que entender da anatomia mesmo, tá? Para você conseguir caracterizar o que você está vendo no exame radiográfico. E aí, um detalhe super importante para a gente entender é sobre a radiopacidade, certo, pessoal? Quando vocês estão estudando nessa parte de radiografia, vocês vão escutar muito, ou quando vocês estão no dia a dia clínico, então, isso aqui é mais radiolúcido, isso aqui é mais radiopaco. Então, essa é uma linguagem que a gente utiliza bastante quando vai falar dessa parte radiográfica, certo? Então, radiologicamente falando, tá? Quanto mais compacto, mineralizado ou denso for o tecido, então mais radiopaco irá aparecer na imagem, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês terem noção do que eu estou falando. E aí, quanto menos denso, mais delgado ou desmineralizado, menos denso ou mais radiolúcido aparecerá na imagem, certo? Então, o grau de absorção dos raios-x depende da composição, espessura e densidade do objeto radiográfico. Então, vamos entender aqui. Ó, radiopaco vai ser aquilo que é mais claro, tá? Vai destacar mais. E radiolúcido vai ser aquilo que vai ser mais escuro na radiografia. Então, aqui tem até um exemplozinho de um dente, tá? Então, assim, ó, a parte de esmalte, ela é muito radiopaca, tá? Quando vem uma restauração também, é muito radiopaca, porque ela absorve mais, tá? A espessura é maior. Já, por exemplo, a polpa, né, que ela não consegue ser vista, que a gente vai descrever cada partezinha mais na frente. Então, alguns outros, elas não absorvem tanto, e aí acaba que elas ficam mais escuras, tá? Então, aqui também tem uma definição para vocês entenderem. O radiopaco, tá? É a porção de uma radiografia processada que aparece clara ou branca. Então, estruturas radiolúcidas são densas e absorvem ou resistem à passagem do feixe de raio-x, tá? São imagens que possuem maior poder de absorção dos raios-x. O radiopaco vai ser branco, tá? Então, quanto mais branco, mais radiopaco. E aí, o radiolúcido é a porção de uma radiografia processada que é escura ou negra, tá? Estruturas radiolúcidas são pouco densas e permitem a passagem do feixe com pouca ou nenhuma resistência. E aí, as imagens, né? São imagens de estruturas que absorvem pouco ou poucos raios-x, tá? Então, assim, radiopacidade. Lembra que é mais branco, tem absorção, né, tem o poder de absorção dos raios-x, tá? E aí o radiolúcido vai ser aquela imagem que vai ser representada de forma mais escura. Então, vamos entender mais ou menos como vai funcionar nas estruturas dentais, certo? Nas estruturas de face e tudo mais. Então, aqui, ó, uma escalazinha para a gente ter uma noção de mais ou menos como vai se representar, tá? Na radiografia. E aqui ela está indo, certo? No caso, o A sendo a minha esquerda, olhando daqui. E aí a amálgama está na minha direita, tá? Não sei como tá aí para vocês. Mas aí a gente tem o A como ele sendo mais o quê? Radiolúcido, tá? E o amálgama sendo mais radiopaco. Então, a gente tem que entender essa parte de como vai falar lá na hora. Então, se a pessoa diz, essa estruturazinha aqui radiolúcida, então vocês vão procurar o quê? O que é mais escurinho, tá? Se for mais radiopaco, então, porque tá mais claro.
E aí a gente tem que entender, né, que essa classificação também ela vai se dar por meio de uma comparação, tá? Entre áreas próximas. Então, por exemplo, a polpa, né? Comparado com o esmalte, a polpa vai ser mais radiolúcida e o esmalte mais radiopaco. Entretanto, se a gente comparar a polpa e o A, né? Assim, falando aqui, utilizando esses exemplos, a polpa vai ser mais radiopaca do que o A, tá? Mesma coisa para todos os outros. Então, se for, por exemplo, um tecido mole e a dentina é mais radiopaca do que o tecido mole, tá? Se for o tecido mole e o esmalte é mais radiopaco do que o tecido mole. E assim por diante, tá? Você tem que comparar com estruturas que são próximas, tá? E aí, outra coisa, a gente vai encontrar também nuances de cinza, né? A radiografia, ela é classificada entre preto, branco, e a gente fala um pouquinho de nuances de cinza, tá? Se vocês encontrarem alguma definição, isso acontece. E outra coisa, temos os fatores dependentes de interferência, tá? Então, por exemplo, tempo de exposição, tempo de revelação, isso vai também influenciar, tá? Na nossa radiografia. Isso a gente vai falar um pouquinho mais quando no próximo módulo a gente for falar sobre técnicas, né? Tanto as técnicas para obtenção, né? Para lembrar como é feita essa radiografia periapical de cada região, e também na parte de revelação, né, que é muito importante. Então, por exemplo, às vezes se você coloca muito, se você deixa muito tempo no revelador, vai sair vai sair de determinada forma. Se você deixa menos tempo do que o recomendado, também pode influenciar, certo? E a exposição do mesmo jeito. Então, quando a gente falou lá sobre o aparelhozinho, né, tanto fixo, móvel, aparelho de raio-x, eu falei para vocês que geralmente vem escrito, né, uma parte sobre a exposição. Então, vem 0,8 segundos, 0,6, e aí você tem que observar qual radiografia eu quero fazer, né? É uma periapical de molar, é uma periapical de parte anterior, é uma oclusal, você tem que saber qual tempo você vai expor, né? Porque senão você pode perder uma qualidade, você pode acabar provocando alterações, tá? Isso sem falar, claro, das sobreposições, distorções e outras que a gente vai aprender na próxima aula. E aí, sobre visualização e diagnóstico, pessoal, também é muito importante você ter o material adequado, certo? Você ter uma organização para armazenar da melhor forma, certo? Essa radiografia, para ela ser bem conservada. Então, assim, para a gente observar, né, uma radiografia, geralmente o que é que a gente utiliza? A gente utiliza o negatoscópio, tá? Que é esse aparelhozinho aqui. E aí ele vem com a lupa, que ainda facilita mais o nosso dia a dia. Às vezes a gente quer colocar para ver com mais clareza algum tipo de detalhe que tem lá, certo? E aí também, assim, temos aqui, eu coloquei essa tabelinha, né, a cartelinha, que a gente usa para guardar, certo, essas radiografias, para armazenar elas de forma correta. Existe todo um posicionamento para você colocar, então, geralmente são os molares, pré-molares, região anterior. Existem algumas variações dessas cartelinhas, mas geralmente elas seguem esse padrão. E aí, assim, para você visualizar direitinho, é importante que seja uma sala escura, que aí só tem aquela luz naquele momento, que seja uma sala silenciosa para você se concentrar e fazer o melhor diagnóstico, fazer a melhor visualização e realmente olhar o todo, né? Não adianta nada você ir focado naquele dente, às vezes, ou em uma estrutura específica. Claro que isso varia de acordo com a sua finalidade, né? Com o objetivo do seu exame. Mas é muito importante que você observe o todo, observe se tem variação, né? E aí, claro que isso somado a toda a sintomatologia e a parte clínica também da anamnese. E aí, para a gente relembrar um pouquinho, certo? Sobre as estruturas do dente, tá? Eu nem coloquei toda a parte da anatomia da face, porque ficaria extremamente longo, e eu sei que vocês já pagaram essa disciplina. Então, assim, quem não está lembrado, dá uma revisada em todas as estruturas. E aí, só para lembrar um pouquinho da anatomia do dente, tá?
Lembrem que o dente, né, aquela parte que fica exposta é a coroa, e aí na parte que está na gengiva, nós temos a raiz, certo, pessoal? E aí o dente é formado por esmalte, né? A dentina, que fica logo abaixo do esmalte, tá? Polpa, né? Câmara pulpar e polpa, que vocês sabem que é a parte inervada, né? E tudo mais do dente. Aqui, gengiva, só para exemplificar, temos osso, certo? E também tem outras estruturas. Então, às vezes, em algumas outras imagens, a gente consegue ver ligamento periodontal, cemento, enfim. Só coloquei aqui para vocês terem uma noção mais ou menos de como é. E aqui do lado, tá? Tá mais ou menos como a gente visualiza na radiografia, tá? Então, o esmalte, ele vai ser mais radiopaco. A dentina, certo? Também se comunica um pouco, mas aí você vai ver que ela tem uma certa diferença. Vai ter a polpa, cemento, tá? E outras estruturas. Eu coloquei aqui mais para a gente dar uma revisada. E aí também é importante revisar aquela parte de anatomia topográfica mesmo, tá? Ver, por exemplo, forame, onde está, a parte de acidentes anatômicos aqui ao redor da boca, tá? De fossa, canal incisivo, enfim. Deem uma revisada que vai ajudar vocês a praticarem, né, essa parte de visualização nas radiografias, tá? E aí agora, falando mesmo na parte de anatomia radiográfica, a gente vai tentar visualizar um pouquinho, né, essas estruturas. Uma coisa que eu digo, né, uma dica, essa parte de anatomia radiográfica, né, é muita prática, sabe? Vocês precisam, por exemplo, pega uma imagem e fica lá tentando diagnosticar quais são, o que é que vocês estão vendo. Então, na internet existem vários materiais que são apontados setinhas, existem materiais que são numerados, e aí você faz tipo uma atividadezinha. Ah, essa imagem aqui eu estou vendo o quê? Estou vendo esmalte, estou vendo dentina. Enfim, fica lá treinando o olho mesmo. Outra coisa para se lembrar, certo? Durante essa aula. Nenhuma dessas fotografias aqui, né, dessas radiografias, são de minha autoria, tá? Todas eu encontrei na internet. Elas perdem um pouco a qualidade, né? Quando são fotografadas, enfim, quando estão aqui no slide. Então, às vezes, pode ser um pouquinho difícil de vocês visualizarem. Quando a gente está vendo lá ao vivo, né? Fica bem melhor. Então, assim, eu referenciei, tá? De onde eu peguei as imagens. Mas na internet existem várias outras. Algumas também são semelhantes, que as pessoas pegam para fazer o material. E aí vocês podem estudar. Inclusive, eu tenho alguns atlas e coisas assim, que é bem legal ficar fazendo esse treinamento, né? Ajuda muito no dia a dia para você não ficar muito perdido. Então, é importante ficar fazendo essa prática, né, de olho. Então, assim, iniciando aqui na nossa anatomia radiográfica, certo? Vamos falar primeiro sobre o esmalte. Então, aqui, ó, na setinha tá apontado, certo? Esmalte. E aí, um textinho que eu coloquei sobre ele, né, para vocês, para facilitar no estudo. Então, assim, radiograficamente falando, né, o esmalte ele vai se apresentar mais radiopaco que os outros tecidos, justamente por ser constituído 90% de substância mineral, sendo a estrutura mais densa do corpo, tá? O seu contorno é contínuo, é um dos sinais radiográficos mais importantes para o diagnóstico precoce de cárie. Então, é importante que ele esteja, ó, com a linhazinha bem bonitinho, tá? Quando vai vir uma cárie, geralmente vem um pontinho radiolúcido. Então, assim, muito importante ter essa continuidade, né? Aí você sabe que tá tudo certinho, certo? Tudo que tá o tecido saudável, né? Não tem nenhuma cavidade ou coisa assim. Então, a dentina, ó, fica logo abaixo do esmalte, certo? Vai ser a maior porção de tecido duro do dente, localizado intimamente abaixo do esmalte. Na porção coronária, compondo também a maior parte da raiz, então ela se estende, tá? Radiograficamente, apresenta-se menos radiopaca que o esmalte. Então, é aquilo que eu falei, tá? Tem variações de acordo com a outra estrutura que você vai estar comparando. A polpa, pessoal. Então, aqui, ó, polpa, mostrando aqui, certo? Aqui a partinha da polpa. O tecido pulpar em si não pode ser observado radiograficamente,
Mas o espaço ocupado pela polpa possui aparência radiográfica radiolúcida, então ela é mais escurinha. Você vai ver lá o tecido, a imagem, né? Você vai entender onde a polpa vai estar. Quando você olhar lá, então, por exemplo, se tem uma cárie, né? E ela está bem exposta, aí a gente vê o quão próximo ela vai estar da polpa, né? Do tecido pulpar. E aí a gente pode dar um diagnóstico se vai ser uma endo, né? Ou se vai precisar de algum tipo de tratamento. O cemento, certo? Cemento aqui apontado, ó. Cemento bem por aqui. Então, assim, no geral, não tem aparência radiográfica, certo? Porque o contraste dele com a dentina é muito baixo, por apresentar semelhança, né, na sua composição mineral e também tem uma espessura muito fina. Então, em condições normais, não é radiograficamente discernível da dentina, em função da diminuta espessura desse, exceto nos casos de hipercementose, certo? Então, por exemplo, uma importância de você saber que aqui está tudo normal, né? Já que não tem nenhuma grande alteração. A hipercementose, por exemplo. Então, vamos dizer que a gente via uma grande alteração aqui. Seria interessante para fazer esse diagnóstico, certo? De hipercementose. Então, por isso que é importante você conhecer o que é normal, né? O que está dentro da normalidade. Porque quando existe uma grande alteração, quando você está com esse olho clínico, né, para falar sobre o que já é normal, então você vê de cara, ó, aqui tem alguma coisa estranha. E aí, com certeza, vai estudar para dar um diagnóstico e ver do que se trata, tá? Ligamento periodontal, certo? Aqui, ó, setinha dele. Então, por ser constituído essencialmente de colágeno em sua composição, não é visível radiograficamente, tá? Mas está localizado entre a raiz e a lâmina dura, sendo possível a visualização do seu espaço na radiografia. Então, ó, o ligamento periodontal vai ser bem por aqui, a lâmina dura a gente vai ver mais na frente, que é essa partezinha aqui mais radiopaca, e aí ele vai se encontrar entre as duas, tá? Entre a raiz do dente e a lâmina dura. Então, aqui eu coloquei algumas outras estruturas, certo? Mais para frente, esses que eu falei anteriormente são os que eu quero que vocês prestem mais atenção, certo? Que é aquilo que a gente vai encontrar mais, que vai utilizar mais na nossa rotina de consultório, na nossa rotina odontológica. Essas outras estruturas são também de grande importância, né? Que vocês compreendam elas, mas se pode ir aprendendo também com o tempo, né? Nem sempre a gente vai conseguir ver todos os acidentes anatômicos, todas as variações. Então, assim, também é uma questão de prática, de experiência. Mas super importante que todo mundo, pelo menos, tenha uma noção, né, de cada espaço, de cada elemento que constitui, né, nossa anatomia. Então, crista alveolar aqui, ó, falando aqui embaixo, certo? Tá apontando aqui para eles, ó, para a crista, tá? Então, a forma da crista óssea alveolar varia segundo a proximidade dos dentes adjacentes e a altura relativa dos limites amelocementados. Na região anterior, a crista é reduzida somente a um ponto entre incisivos, com íntimo contato. Já posteriormente, apresenta-se mais plana, podendo retroceder apicalmente com a idade e pela presença de doença periodontal, tá? Então, a crista vai ser essa partezinha aqui, ó, tá marcado nas setinhas. E aqui tem um resuminho, né? Baseado na apostila que eu peguei na internet, tá? Isso aqui já é da própria aluna, né? Professora lá da UNP. Então, peguei a imagem, referenciei lá no final, tá? Só para reforçar essa parte. E aí, como tá aqui um resuminho legal para vocês estudarem. A crista é uma linha radiopaca contínua e lisa, tá? Passa de um dente para o outro. Então, tipo essa pontinha aqui. Aqui tem outros, tá? Outras explicações, e aí eu vou mais para frente falar com vocês. Então, aqui, ó, lâmina dura, certo? Lâmina dura tá aqui. Ó, lâmina dura. Isso aqui, que vai vir para cá, tá? Ela é uma linha radiopaca que contorna internamente o alvéolo, tá? O alvéolo do dente. Então, isso aqui. Esse contornozinho branquinho aqui.
A lâmina dura ela é mais densa que as trabéculas do osso, tá? Alveolar. E radiograficamente é uma linha radiopaca contínua e de espessura uniforme em torno de 1 milímetro que reveste o alvéolo dentário. Então, esse contornozinho aqui que reveste o alvéolo. E o osso alveolar, ele vai ser radiopaco, localizado entre as placas corticais em ambos os maxilares. Quando fala maxilares, é mandíbula e maxila, tá? É composto por finas trabéculas. Então, ó, osso alveolar, trabecular ou esponjoso, né? São esses espaçozinhos aqui que a gente vê tipo umas falhas, certo? E aqui ainda mostra, né, na apostila falava sobre os canais nutrientes. Então, é radiolúcido, certo? E vai ser a comunicação de arteríolas e veias entre um dente e outro. Trajeto intraósseo. Então, vocês podem perceber que são várias estruturas que a gente consegue visualizar, né? E aí vai realmente de acordo com a finalidade do exame. Então, se fosse para ver uma cárie, às vezes a gente nem se detém, né? Presta tanta atenção, por exemplo, nessa parte trabecular, enfim. Mas, por exemplo, já para uma periodontia é interessante ver como tá, se tem perda óssea, certo? Então, realmente vai de acordo com a especialidade, com a finalidade, né? Para entender, para realmente complementar o que você está querendo visualizar. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre certos acidentes anatômicos. Então, rapidamente eu vou falar sobre eles, porque são coisas que vocês vão acabar visualizando. Às vezes é interessante prestar atenção. Sempre prestar atenção no todo e depois visualiza aquilo que você quer, né? Então, aqui são acidentes localizados na parte anterior, certo? De maxila, então, nessa parte superior. Então, a gente tem ó, a espinha nasal, que vai se apresentar de forma radiopaca, né? Em formato de V, acima dos incisivos centrais, certo? Então, essa partezinha aqui, ó. A sutura intermaxilar já vai ser radiolúcida, então vai ser uma linha entre os dois incisivos, certo? O canal incisivo vai se apresentar de forma radiolúcida e vão ser duas linhas radiolúcidas. Mas nem sempre vão ser visualizadas, certo? Essas duas linhas. Então, você às vezes só vai ver uma. O forame incisivo, certo? Também é radiolúcido e vai se apresentar de forma oval, né? Entre um incisivo central e o outro. Passando mais um pouquinho, né, para frente, a gente ainda encontra outras estruturas, então o septo nasal, certo? E a fossa, né? Então essa parte de nariz, às vezes quando a gente consegue posicionar, a pessoa morde bem. Então tudo isso vai também da variação, né, do aparelho, dependendo da incidência. Às vezes a gente só consegue ver até a parte mesmo de raiz, né, para ver se tem alguma lesão. Às vezes, dependendo da situação, consegue ver até mais para cima, parte de nariz. Depende muito de vários fatores para você conseguir a imagem, né? Então, o septo nasal se apresenta de forma radiolúcida e vai separar as fossas nasais, certo? A fossa vai ser separada pelo septo, também se apresenta de forma radiolúcida. Ainda temos as conchas nasais, tá aqui, ó, essa partezinha, mais radiopaca. E aí, elas são sombras sobrepostas na fossa nasal. Então, todas as estruturas meio que você consegue fazer um conjunto e depois ter uma noção do geral, tá? E aí também temos a sombra do nariz, certo? Que vai ser uma sombra arredondada que sobrepõe os incisivos centrais superiores. Se apresenta de forma radiopaca. Vindo aqui para essa parte de canino, certo? E lateral, então a gente tem ó, o Y invertido de N, tá? Que vai ser de forma radiopaca. Tem uma forma de Y próximo aos ápices do incisivo lateral e canino. Então, ó, um Yzinho invertido. A fossa incisiva ou faceta mirtiforme, tá? Aqui em cima. Vai ser apresentada de forma radiolúcida e a depressão óssea entre o incisivo lateral e o canino. E também temos a fossa canina, tá? Que também se apresenta de forma radiolúcida e é difusa localizada após a proeminência do canino. Então, provavelmente, na aula de anatomia, vocês falaram, né, sobre fossa canina. A gente consegue sentir aqui nessa parte, né, do canino. E aí, na parte radiográfica, a gente também consegue ter uma noção de onde ela se encontra.
Aqui falando da parte anterior, certo? Só que agora em mandíbula, então na parte de baixo. A gente vai conseguir ver, então, as espinhas genianas, tá? Que se apresentam de forma radiolúcida, são arredondadas, situadas na face lingual, abaixo dos ápices dos incisivos centrais, tá? Então, bem aqui, ó, vocês podem ver os incisivos, tá? E as espinhas genianas. O forame lingual ou cego, tá? Também é radiolúcido e é ele que permite a passagem do nervo lingual. Então, vai ser situado abaixo dos ápices dos incisivos dos incisivos, certo? No centro da espinha geniana. Então, podem ver que uma estrutura geralmente tem relação com outra, né? A gente consegue ver uma, consegue ver outra, certo? Aqui, a protuberância mentual, certo? Então, essa partezinha aqui, ó, mais radiopaca, ela vai formar um V na região de incisivos, tá? E agora a gente vai para a parte de posteriores, certo? Aqui, parte de posterior da maxila, tá? Então, na parte do maxilar. Então, aqui, ó, a gente tem o seio maxilar, que vai se apresentar de forma radiolúcida e arredondada. Temos a cortical do seio, né? Que é radiopaco, tá? Então, mostra o assoalho do seio maxilar, é uma linhazinha, ó, arredondada, podem ver que é uma linha bem arredondada, né? E também temos os septos, tá? Do seio maxilar. São linhas radiopacas que dividem o seio maxilar. Então, por que é tão importante ver esse seio, né? Claro que tem outras estruturas também, tá? Às vezes tem um processo coronoide, enfim, como eu falei, é realmente relacionado à finalidade do exame, né? A qual estrutura você quer visualizar, e também a posição, né? De como você vai fazer essa tomada radiográfica. Nem sempre a gente vai conseguir ver todas as estruturas, né? Então, assim, o seio, né? Às vezes a gente quer ver o tuber, para quando vai fazer a extração, né? A exodontia, você verificar se vai ter algum tipo de comunicação, né? Existem vários acidentes que podem acabar acontecendo, e aí é importante você ter esse conhecimento e visualizar mesmo na radiografia para planejar essa parte cirúrgica, certo? E aqui, agora pensando na parte mandibular, né, nos dentes posteriores da mandíbula, então a gente consegue visualizar a linha oblíqua externa, tá? Ela se apresenta de forma radiopaca e ela cruza o terço cervical do terceiro molar, certo? Temos também a linha oblíqua interna e a linha miloióidea, certo? Aqui embaixo. E aí, ela também se apresenta de forma radiopaca e ela vai cruzar diagonalmente o ápice do segundo molar. E ela, ó, as duas são aqui, é bem importante essa visualização, né? Mais para frente eu vou falar sobre o canal mandibular, tá? Então, assim, principalmente para essa parte também de cirurgia, né? Essa parte de... Esqueci a palavra, mas vou lembrar. A parte de cirurgia, né? De terceiros molares. Então, bem importante quando a gente consegue ver essa área da melhor forma, tá? Claro que a gente pode lançar a mão de outra radiografia, que a gente também falou, né? Que é sobre a radiografia panorâmica, né? Que a gente consegue ter uma visualização bem melhor. Então, eu vou falar mais um pouquinho na frente também sobre isso. E aqui, ó, nós temos a fórvia submandibular, certo? Se apresenta de forma radiolúcida e ela é côncava, situada na face lingual, a nível dos ápices dos molares. Aloja a glândula submandibular. Ainda continuando, certo? Nessa parte de mandíbula, na parte posterior. Então, aqui desse lado, ó, como eu falei, canal mandibular, né? Às vezes a gente consegue ter uma noção dele, ó, terceiro molarzinho aqui. E aí a linha que vai do forame da mandíbula ao forame mentual, certo? Entre primeiro e segundo pré-molar. Aqui a gente consegue ver a parte da base da mandíbula, ó, essa setinha aqui mostrando a base, tá? Então, foi uma radiografia muito bem posicionada para conseguir essa visualização, nem todas se conseguem. E, ó, ela não aparece em todas as radiografias, né? Só se for bem angulado, como eu falei. É bem difícil essa visualização, certo? E ela é radiopaca, tá?
E o forame mentoniano, né? Como foi falado aqui, ó, o canal mandibular vem até ele está na altura do premolar, certo? Aparece de forma arredondada. Aqui nós vamos ter uma noção de como se apresenta uma radiografia oclusal, certo? Como eu falei, na parte do aparelho móvel, né, aquele que a gente tem em consultório, às vezes a gente consegue, às vezes não, a gente consegue ter essa visualização, certo? Executar essas radiografias oclusais, né? Então, essa é a radiografia oclusal de maxilar, certo? Então, aqui, ó, tem várias estruturas marcadas. Também consegui essa imagem da internet, tá? Até com essas marcaçõezinhas. Como a imagem não era minha, né? Eu referenciei lá no final, tá? Então, aqui, ó, a gente vê na estrutura número 1, lábio superior, né? A gente vê só o sombreamento, tá? Na 2, tá? Então, aqui, ó, 2, sutura intermaxilar, pessoal. Na 3, espinha nasal anterior, certo? 4, septo nasal aqui, ó. Como se o nariz tivesse, né? Então, você vai ver o septo. Lembrem que é bidimensional. Então, uma estrutura vai, às vezes, se sobrepor à outra, tá? O 5, ó, cavidade nasal. 6. Aqui, 6. O 6 é o assoalho da cavidade, tá? Então, tem a cavidade nasal, tá? Essa parte aqui, e tem o assoalho também. O 7 vai ser o forame incisivo, certo? O 8, a parede, né, lateral do forame. O 9 aqui em cima, nas laterais, seio maxilar, certo? Na sua extensão zigomática. O 10 aqui, ó, o canal nasolacrimal, tá? O 11, o seio maxilar, sua extensão palatina. E o 12, a extensão anterior, tá? Do seio maxilar. E o 13, certo? Aqui, ó, em cima, a sombra do osso frontal. Então, isso é uma radiografia da parte oclusal, tá? Na próxima aula eu vou mostrar como é feita essa técnica, e aí vai ser posicionado o filme, né, de forma horizontal, e vai ser feita a angulação para fazer essa radiografia, tá? Que é só para vocês terem uma noção de como você visualizar, certo? As estruturas. E outra coisa, não estou falando sobre, por exemplo, o que é a cavidade nasal, o que é o forame incisivo, certo? Porque isso vocês aprenderam na parte de anatomia. Aprenderam com certeza as funções, né, de cada uma dessas estruturas, sua localização. Então, por isso que é importante que vocês deem uma revisada nesse conteúdo, certo? E aqui a gente vai falar sobre a radiografia oclusal de mandíbula, certo? Então, aqui é mais básico um pouquinho, não tem tantos acidentes. Então, no 1, certo? Seria a língua. O 2 vai ser a espinha mentual, tá? O 3 é o osso cortical, ó, aqui, essa partezinha radiopaca, o cortical lingual. E o 4 é o cortical vestibular. E o 5 aqui, ó, lábio inferior também, vocês podem ver o sombreado. O 6 vai ser a protuberância mentual, tá? Bem mais simples, é mais fácil de lembrar dessas estruturas. Não são tantas como na maxilar, né? E assim, por último, a gente tem que dar uma analisada na parte de radiografia panorâmica. Então, essa imagenzinha aqui, peguei até do Instagram, certo? Tem aqui o arroba, mas ela já circulou por vários locais. E assim, mostra todas as estruturas que a gente consegue visualizar na panorâmica. Então, são muitas, tá? Questão de anatomia radiográfica, de entender de normalidade, de alterações, é realmente praticar. Porque não vai conseguir de uma vez, assim, em uma única aula, em um único estudo, lembrar de todas as estruturas, né? Requer que você lembre de anatomia, lembre de localização, de função, né? Para entender realmente onde está cada estrutura. Então, aí eu deixo essa imagem, né? Eu vou passar para vocês realmente darem uma estudada, analisar, certo? Mais ou menos onde cada estrutura vai estar. Então, tem bem certinho. Número 1, seio maxilar, certo? Então, aí vocês vão procurando, vão entendendo como funciona. E, ó, quando passa para a parte de anatomia mesmo, né? Na parte da radiografia, né? Na verdade. Então, vocês vão ter, eu coloquei essa daqui, que eu também encontrei na internet, tá?
Então, vai ter em alguns sites, alguns materiais, vocês encontram com essas partes apontadas, né? E aí fica bem mais simples de estudar. E posteriormente vocês vão testando, né? Sem o gabaritozinho, vão tentando localizar as estruturas, certo? Então, vocês vão ter, né, na parte do panorâmica, realmente a visualização da boca por completo. Vão conseguir ver até estruturas, né, de face. Então, essa panorâmica é muito importante quando você vai fazer, principalmente, planejamento cirúrgico, né, de implante, essa parte de extração mesmo, principalmente de terceiro molar, né, na parte de canal mandibular. E às vezes nem só com ela a gente consegue planejar, né? Muitas vezes tem que pegar, por exemplo, pedir uma tomografia de alguma região. Então, são vários passos até que você consiga fechar um tratamento adequado de acordo com a necessidade do paciente, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Aqui tem o referencial e eu tenho algumas outras apostilas, né, alguns outros exercícios que eu também vou disponibilizar para vocês, para quem quiser se aprofundar mais nesse conteúdo, tá? Deixa eu parar aqui. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. É uma aula bem mais técnica, né, do que a outra. Na outra a gente conseguia trabalhar um pouco mais sobre conceitos. Essa é realmente uma aula prática, né? Você precisa desenvolver seu olhar clínico. Então, é realmente treinar, tá? Quem gosta dessa parte, né? Quem tem interesse por imagens radiográficas e às vezes quer trabalhar só com nesse perfil, né? De fazer essas tomadas, fazer análise, fazer uma boa revelação, enfim. Então, aí é realmente treinar esse olho clínico, tá? Entender o que é normal, tem que conhecer muito a anatomia, para que você realmente consiga entender se tem alteração, se tem algum tipo de patologia naquela área, tá? Então, na próxima aula, a gente segue com técnicas radiográficas, tá? Com revelação também, as melhores formas de armazenamento. E para finalizar, a gente vai para a parte de imagem mesmo, de outros exames complementares, né? Outros exames imaginológicos que a gente pode lançar à mão na odontologia, certo? Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo e até a próxima.